Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus abençoe todos nós, a vocês todos. Primeiro, parabéns à Band, Adriana Araújo. A Band não se cala em relação às mulheres. Daqui a pouco a gente vai fazer a campanha, a Band vai fazer a campanha em termos de... A verdade, a minha opinião é o seguinte, o cara bateu na mulher, você dá uma injeção nele e corta, irmão. Sacou? Talvez eu seja muito radical em relação a isso, porque um covarde que bate mulher, que mata uma mulher, ele tem que ser trucidado. Isso é uma opinião minha pessoal, não é a opinião da Band, né? Mas a gente vai fazer essa campanha junto com a Adriana Araújo para que a gente possa, a cada dia, tentar melhorar as crianças que vão vir, né? Não olhar o pai, não olhar o avô, né? Para a gente tentar melhorar. É o seguinte, ó, há uma narrativa em relação ao Memphis. Eu conversei com o presidente do Corinthians hoje. Boa tarde, Veloso. Boa tarde, Magrão. Boa tarde, Souza. Nós quatro jogou muito. Pra caramba. Muito. 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 Magrão jogou muito, você jogou muito, o Veloso jogou muito, eu joguei muito. Nós quatro pode falar. Aqueles que não jogaram, pode falar também. Tá tudo bem, é só respeitar quem jogou. Porque o cara que jogou, ele sabe a parada. Muitos jogadores que jogaram, que viraram comentarista, às vezes eu não gosto muito e gosto de outros que não jogaram. Então nós quatro aqui jogou, irmão. E a gente jogou, e a gente não é que a gente só sabe dentro do campo, a gente sabe fora como que é a parada. Então, a narrativa do Memphis é o seguinte, sempre que acontecer, você é corintiano, vocês influenciadores, o Memphis foi importantíssimo pro Corinthians, cara. O primeiro ano dele foi monstro, irmão. Tanto é que para muitos ele é ídolo. Para mim ele não é ídolo. Para mim ele é um ótimo jogador, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa e ganhou Paulista. Ele não é ídolo. Mas é um jogador que vai ficar na história em relação... Vamos ver qual vai ser a saída dele para ficar na história, né? Aí o torcedor vai ser... Então, os influenciadores, a narrativa dos caras que são amiguinhos dele, olha, o Olympique de Marseille que é ele, a China que é ele, o Flamengo que é ele. Que por sinal a minha rádio deu isso e estava errado a minha rádio. Porque eu que tomei cacete quando da minha rádio, o Craque Neto falou que o Flamengo queria ele. Quem tomou pau foi eu, não foi a rádio, né? E é sempre assim, não tem problema nenhum. Aí, esse cara ficou 6 meses sem jogar. 12 jogos, 1 gol, certo? Aí, quando ele tem uma narrativa em relação a uma cobrança em cima dele, uma cobrança em cima da gente que foi jogador, ele se mostra treinando e sendo corintiano. Porque me parece que ele é o grande corintiano. Ele tem 2 anos de Corinthians, ele tem 15 gols. 20. Desculpa. 20 gols. Desculpa, 20 gols, 10 gols por ano, certo? Eu não quero falar dos meus números, até porque os meus números, como um cara gordo que sou, né, me vejo na televisão, me vejo uma pessoa gorda, né? Os caras falavam que eu era gordo quando eu jogava. Pô, gordo, pô, só pegar eu jogando bola, vocês veem aí quem é gordo. Tava assistindo um jogo ontem de futebol, o que tinha de gente gorda jogando, você não tem ideia, mas você não pode falar. Porque se falar, você é cancelado. Os caras te arrebentam. É mentira, Veloso? É verdade, hoje é gordofobia. Não pode. Então eu tive 30 anos de gordofobia. Mas tá tudo certo. Aí esse cara, ele não joga, ele faz 20 gols em 2 anos, ganhou os títulos. Ele ganha, o que ele ganha é dele. Que por sinal, parabéns ao Pedro Silveira, que tá lá em Ibiza com ele. Tá em Ibiza. O cara que quer ser presidente do Corinthians não sabe nem o que tá acontecendo dos transfer bans. É transfer bans? Eu não sei se é... Transfer bans. Agora acho que ele tá... bota um S ou não, não sei. Eles estão combinando de fazer um outro contrato. Talvez eles estejam combinando de fazer um outro contrato. Ó, em vez de você pegar lá naquele hotel, dá pra você ser mais humilde. Mora aqui na cobertura do Neymar, na cobertura da Luciana de Gimenez. Mora na Cidade Jardim ali. Pô, né, tá. De vez de você pegar 4 carros, sabe? Pega 2. Pega 2 só. Talvez eles estejam combinando isso. Porque eu conversei com o presidente do Corinthians hoje. Eu fiz questão de conversar para não ter problema. Para não ter inveja, para não ter influenciador, para não ter GE, a Band, o raio que o parta. Em relação a cortar aquilo que eu vou falar e o que vocês vão falar. O presidente disse que não tem nenhuma tratativa com nenhuma empresa para pagar o salário dele. E quem deu isso foi o tal de GE, que é da Globo aí. Vocês que deram. Então, eu não sei quem... Vocês veem quem é mentiroso aí. Eu falei com o presidente hoje. Porque eu quis saber sobre isso. Porque eu acho injusto também a gente vir aqui e dar pau num cara que tem 50 milhões para receber. Se ele merecia ou não, aí é um problema de vocês saberem se
se é verdade ou não. Magrão, Souza, você, eu. Você sabe o que você quiser. Porque os caras devem pra ele. Ué, se a Band tivesse devendo pra mim, meu irmão, eu ia cobrar quem tem que cobrar. Mas eu tô aqui há 23 anos. Esse ano vai fazer 20 direto. A Band nunca atrasou meu salário. Eu nunca fiquei sem receber. Já teve uns caras que deram pau na Band aqui, né? Que não pagou, mas a Band sempre foi e buscou a parada minha. E todas as empresas passam por dificuldades. Agora, você deve 43 milhões pro cara? Paga o cara! Paga o cara! Paga ele! Ó, tá aqui o seu dinheiro, irmão. Aí depois a gente conversa sobre aquilo que se você quer ficar ou não. Qual foi a narrativa por parte do Corinthians e todo mundo que pega informação? Olha, a gente vai tentar fazer uma proposta baixa para ele, igual do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha 2 milhões e 200 mil, que já é muito. É um absurdo pagar 2 milhões e 200 mil reais pro Yuri Alberto. É muito pagar 1 milhão pro Vitinho. É muito pagar 700 mil pro Pedro Raul Bonito. E o Wesley? O Wesley, esse que veio, vai pagar 500, porque o Al Nassr vai pagar 1,5 milhão. É muito. É absurdo o que pagaram pro Thales Magno, o que pagaram do Kaká, o que pagaram do Félix Torres. Mas eu não estou discutindo isso para vocês aí que estão assistindo os donos da bola. Coronado. O que eu estou discutindo é o que eu falei com o presidente. O presidente, é verdade que em relação à patrocinadora está ajudando a pagar os... Não é verdade, Neto. Ninguém entrou em contato comigo. Ninguém falou comigo. Eu tenho tique igual o Roberto Carlos também. O Roberto Carlos acho que é do lado direito, porque não tem a perna, eu sou do lado esquerdo. Mas você tem as duas. Eu tenho as duas, pelo menos eu tenho as duas pernas. Mas o que ele pegou de mulher aí, pelo amor de Deus. Com a perna só ainda. Com uma perna só, imagina se ele tem duas pernas. Roberto Carlos, tá louco. Vai ver que ele tem duas, né? Vai ver que ele tem duas, a gente não sabe, porque a gente nunca viu. Então é o seguinte, voltando aqui pro tal de Memphis, então a narrativa é o Olympique de Marseille que quer, aí ele aparece treinando, aí o torcedor fala, pô, já que eu tenho o Pedro Raul, eu tenho o Vitinho, eu tenho o Caio César, eu tenho o Guinegão, eu preciso dele. Mas aí esquece do buraco que o Corinthians tá. Aí o Pedro Silveira vai com ele pra Ibiza. Que é legal ir pra Ibiza. Oh, você não é da comunidade? Por que você não vai pra Praia Grande igual eu vou, que eu tenho apartamento que eu moro lá? Que lá o povo é verdadeiro, as pessoas são do bem, são trabalhador, vai de São Caetano, vai de São Bernardo, vai de Mauá, vai de Diadema. É o povo que tá lá. E eu tô com o povo. Eu sempre tô aqui, por sinal, eu desço sexta-feira pra Praia Grande, lá no Mirim. E fico lá sentado lá. Eu e minha mãe, tá tudo certo. Minha irmã, tá tudo certo. Agora, você que tá em Ibiza... Porque o Corinthians, me parece, joga quinta-feira contra o Remo, né? Ele ficou 6 meses sem jogar bola e fez 1 gol em 12 jogos. Mas vocês acabaram com o Rivelino. Vocês acabaram com o Edilson. Vocês acabaram comigo, com o Ronaldo Giovanelli. Vocês acabaram com o maior ídolo da história do Corinthians, que foi o Marcelinho Carioca, que saiu pelas portas dos fundos. Olha o que vocês fizeram com os grandes ídolos. Olha o que vocês fizeram com o Sócrates. E parece que esse cara aqui, nessa geração de fimose, fimosenta, uns moleque que não sabe nem beijar de língua, uns moleque que não sabe nada, e acha que sabe tudo. Nunca fizeram nada na vida. Uns moleque tudo ranhento, tudo filhinho de papai, influenciador. Tem uns caras que eu gosto, tem uns influenciadores que eu gosto. A maioria eu não gosto. E como muita gente não suporta eu, e tá tudo bem. Né? O jogador, pra mim, tem que jogar, irmão. O cara tem que estar pronto pra jogar. E ele não tá pronto pra jogar há 7 meses. Ele fez uma Copa do Mundo pífia. Aonde, quando a Holanda precisou, ele não foi colocado. Foram 6 substituições. E é o maior artilheiro da história. Eu não estou discutindo a competência dele, não. Porque ele é bom de bola. Ele é um jogador extraordinário no futebol de hoje. Mas a que preço? E o presidente do Corinthians falou para mim, pode perguntar para ele, liga para o Osmar Stabile aí. Porque eu liguei para ele hoje, 8h30 da manhã. Falei, presidente, eu quero saber, pô, se o senhor fala que toda hora não tem dinheiro, se o senhor fala que toda hora, tô com uma coceira no ouvido, que toda coceira no ouvido, o que é? Dinheiro? Deve ser, no seu caso deve ser. Ou é cera? No seu caso é sempre. É cera, não, graças a Deus. Se coçar o pé também, a mão também. A mão também? Coçar o cabelo também. O saco não. Aí, é o seguinte... Aí, voltando, eu falei pro presidente, qual é? Falou, Neto, ó, se ele aceitar a proposta que o Corinthians mandou, tá tudo certo.
Mas essa falácia, né, que eu aprendi outro, que é isso, né, que é mentira, que ele tá vendo o patrocinador. Porque tem e não é só o patrocinador que vai bancar ele. É patrocinador e Corinthians, ou outros patrocinadores. Não é verdade isso. O presidente falou para mim hoje. Agora, se ele aceitar aquilo que o Corinthians tem para oferecer para ele, tipo, fazer um contrato de 2 anos, em cada 6 meses receber o dinheiro, porque o Corinthians não tem dinheiro. Vocês acham que um elenco de futebol vai aguentar, mais uma vez, um jogador que tem quase 50 milhões para receber, fazer contrato de 2 anos e essa dívida chegar a 300 milhões? Quando terminar os 2 anos de contrato? Olha o Neymar! O Santos trouxe o Neymar, foi legal pra caramba, pra mídia, pro futebol brasileiro. Só foi ruim pro Santos. Só ficou ruim pro Santos. Por quê? O Santos, até agora, antes dele ir pra Copa em dezembro, lembra quando foi feito o balancete? 94 milhões e 700 mil. Aí a gente botou 100 milhões. Há 7 meses, o Santos não paga o salário do Santos, dos jogadores. Quanto que dá? 21 milhões por mês, 7? 140. 140 com 90. Para arredondar. Para arredondar. São 250 milhões que o Santos deve para o jogador Neymar. É justo também a gente dar pau no cara toda hora e também o cara ficar sem receber? Se coloca no lugar das pessoas. É justo. A gente tem que entender isso. Eu não quero desprezar aquilo que esse rapaz representa para a Holanda, aquilo que esse rapaz representa para a família dele, aquilo que esse rapaz fez de 3 títulos para o Corinthians, Copa do Brasil, Supercopa e Paulista, e quando ele foi importante para o Corinthians não cair, ele tem a importância dele, mas a que custo? Como é que pode um time de futebol não ter dinheiro para comprar, por exemplo, 30% do bidon, ou vender todos os jogadores que venderam, fazer o que o Duílio fez, vender todos os jogadores em novembro? Lembram disso? Lembrou mais de 11 jogadores. Eu enumero aqui os jogadores. João Vitor, Raul Gustavo, Mantuan, Duqueiroz, Murilo. O Murilo, cara. Moscardo. Pedro. Lembra quando saiu? Olha, o Corinthians, quando o Pedro, que foi pro Zenit, vai ter 30% do... Mentira! O Wesley que voltou. O Wesley que voltou, jogador medíocre. E que vendeu também, e agora o Corinthians vai fazer um contrato com o Memphis por quê? Qual o motivo disso? É a eleição? É ganhar o título? É ganhar a presidência? É o Pedro Silveira se fortalecer lá dentro? Você está de brincadeira. O Pedro Silveira, o que você fez pro Corinthians em termos de contrato desse cara, você nunca mais podia estar no Corinthians. Nem você e nem quem assinou. Até porque quem assinou foi destituído do cargo. Foi expulso, que é o Augusto Melo. O Fabinho foi mandado embora. Ninguém ficou. Aí veio o Corinthians, olha, saiu no GE, saiu para os informantes que tem uma... Mentira, não é verdade. O presidente falou para mim hoje. Não é verdade isso. Agora, a verdade qual seria? Ô Memphis, você quer ficar? A gente deve 43 milhões. Como que eu vou diluir isso? Assim. Como é que eu fico devendo para um jogador que tem 25 dias de folga, que ficou 6 meses sem jogar futebol, que tem 20 gols em 2 anos, o craque que é essa narrativa daqueles que têm ele como ídolo? Peraí, vocês estão brincando com o Corinthians. O Corinthians não dá mais para Vitinho, para Memphis, para Pedro Raul. Não dá mais. Tem que mandar embora todo mundo. O Roberto, obrigado, valeu, sabe? Não dá para pagar 2 milhões e 200. Não dá para ter uma renda. Até quando? Quando cair para a segunda divisão? Quando cair para a terceira? Quando tiver tudo explodido? Até quando vocês vão fazer isso? Se não passa pela cabeça de quem é empreendedor, de quem é CEO. Como é que eu tenho um empregado que eu devo 50 milhões para ele, mas eu quero fazer mais 2 anos de contrato, eu vou ficar devendo mais 100? Mas eu não tenho dinheiro para isso, porque eu tenho que adiantar o dinheiro para pagar os 40 milhões do Tadieres num banco, para eu pagar juros. Quando nós colocamos todos os empresários que o Corinthians deve, dá quase 300 milhões, os caras cobram quase que 2% ao mês.
No ano são 5%, mas que administração é essa? Como que eu administro isso? Como que o treinador pode colocar ele para jogar? Então tem que colocar ele porque o Corinthians deve para ele, não é pelo aquilo que ele faz. O Corinthians joga a Copa do Brasil, jogou Libertadores, jogou tudo, ele não jogou. Ele jogou 1 ou 2 jogos só, foi para a Copa do Mundo. Há quanto tempo acabou a Copa? Nós estamos há quase 50 dias. E ele teve 25 dias de folga a mais. Mas qual que é o profissional? Aí mora num lugar que é 9 mil por dia, que é 4 polícia, que é 4, aí vai para a comunidade. A comunidade, desculpa a comunidade aí, vocês pensam nas crianças que não tem escola, que não tem caneta, que não tem caderno, que não tem forro, que não pode estudar, aí vocês ficam pagando pau. Vocês pagam pau. Agora, a que preço eu vou ter um cara como esse? Dá uma olhada aí. Não vai jogar agora aí, tem Remo, Bahia e Atlético. O contrato dele termina dia 31 de julho. E ainda se pensa, olha, a gente precisa pegar uma empresa, pegamos outra empresa. Mas pega essas empresas e contrata o Viveiros. Pega essa empresa e contrata um jogador do Curitiba. Pega essa empresa e faz o Corinthians ter um elenco mais forte e diminui os gastos. O que você pensa disso?